assistir, por um lado, ao sol, por outro lado, ao chefe Fábio, que parece que está a dar o lanche saudável lá fora. E, portanto, agradeço a todos o facto de estarem aqui e espero que alguns mais se possam vir a juntar ao longo da sessão. Eu acho que realmente esta sessão é particularmente interessante, não é por eu estar aqui, é mais pelas minhas convidadas, como é evidente, mas também porque saímos um bocadinho da filosofia, embora tenha sido interessantíssima a sessão anterior, para uma coisa que é muito mais terra a terra e que talvez até, no fundo, seja um bocadinho a razão por termos feito esta festa da saúde. É que, de facto, nós andamos convencidos, muito convencidos, de uma série de mitos. Alguns são mesmo mitos, outros que realmente acabam por ser coisas que acabam por ter alguma comprovação científica, alguns que vêm realmente pelos provérbios e de convicções ancestrais de que há coisas que fazem bem e que nós vamos observando, e outras em que de todo, realmente, para além de não estarem comprovadas, até devemos fazer exatamente o oposto disso. Mas realmente, muitas vezes, nem sequer questionamos isso que acontece. Mas, para além disso, também há algumas que têm a ver com as modas, não é? Com as nutrições, com as dietas e com as coisas que nos fazem emagrecer. Umas têm a vantagem de emagrecer e, por outro lado, fazem bem. Outras é, pelo menos, emagrecer e que todos queremos ficar bonitos, talvez fundamentalmente bonitos, e se pudermos ser saudáveis, tanto melhor, não é? Mas, de qualquer maneira, bonitos é o que queremos fazer e vamos seguindo esses conselhos que vamos passando de uns para os outros. Mas o que é verdade é que realmente parece que aquilo que nos faz bem ou mal é variável de indivíduo para indivíduo. Nós temos uma genética própria e temos um ambiente que influencia diretamente essa genética também e, portanto, nós não podemos ter regras que sirvam exatamente a toda a gente e é um bocadinho esta desmistificação em relação a algumas coisas que nós estamos convencidos ao longo do tempo que realmente as minhas companheiras aqui de debate, que são estudiosas do assunto há muito tempo, nos vão ajudar a realmente a aclarar. E, portanto, aquilo que eu queria era dar-lhes a palavra, primeiramente aqui à professora Anabela Mota Pinto, e é uma questão meramente alfabética, e depois à professora Lelita Santos, e depois passar um bocadinho também para aí, mas eu suponho de que há muitas coisas, vamos pôr as coisas em termos muito simples, em termos práticos, vamos dizer coisas que nós todos estamos convencidos e as nossas especialistas vão dizer se realmente é um mito ou se é uma evidência. E vamos, portanto, por favor, a professora Anabela Mota Pinto. Muito obrigada. Muito boa tarde àqueles que, de facto, estão dentro e não estão a usufruir do sol para nos ouvir. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Sr. Professor João Correia, e à professora Lelita também, que me endereçou em Coimbra, que me fez este desafio. E estamos, de facto, aqui as duas e os três consigo ajudar para falar um pouco dos mitos e das evidências daquilo que nós pensamos que vão contribuir ou não para uma vida saudável. E, nesse sentido, eu e a professora Lelita acabámos por nos focar apenas em alguns, porque são tantos os mitos e tantas as evidências depois em torno dos mitos, não é? Que tivemos que selecionar apenas alguns deles e fazer uma conversa em comum. Mas ela própria também poderá dar o avanço para isso, porque vamos conversando os três ao longo desta hora que nos foi destinada. Bem, então, eu também queria agradecer o convite e é com muito prazer que aqui estamos. E, de facto, é difícil o tema porque isto dos mitos e das evidências até há bastante controvérsia. E como a Anabela disse, são muitos.
Bem, nós dedicamos-nos, nós somos médicas, a Anabela muito dedicada à investigação e eu mais à clínica, e tentámos juntar um bocadinho essas duas coisas e vamos falar assim, informalmente, de alguns dos mitos e outros que, enfim, menos frequentes, mas vamos falar de alguns que nos parecem, se calhar, até talvez mais controversos. E, portanto, por exemplo, começando, sei lá, pelo álcool e pela sua interação com antibióticos. Não sei o que é que achas em relação a isto, o que é que se pode dizer? Porque realmente, na verdade, muitas vezes se diz não podemos beber álcool porque vai diminuir o efeito dos antibióticos. E aquilo que se passa, na verdade, é que o álcool não diminui a eficiência dos antibióticos. No entanto, o que se passa é que ele pode contribuir para diminuir, sim, o tempo de vida, ou de semivida, como dizemos em termos científicos, o tempo em que ele está no nosso organismo. Também porque vai ser metabolizado e vai competir a nível hepático com outras substâncias, portanto, na sua metabolização a nível hepático, e podem, portanto, surgir alguns problemas de segurança, como aqui está neste diapositivo, o chamado efeito disulfiram. E o que é isto, o efeito disulfiram? É um efeito que surge muito com este fármaco que é utilizado no tratamento do alcoolismo. É um efeito que surge e que dá, algumas vezes, nesta interação álcool-antibiótico, uma reação que se caracteriza por um mal-estar geral, com náuseas, com vômitos, alguma sudorese, portanto, e alguma dificuldade respiratória, dores de cabeça, que são estas cefaleias, e alguma hipotensão, portanto, um mal-estar geral. Este efeito de disulfiram surge apenas com alguns antibióticos, nomeadamente um deles que vos trazemos como exemplo, o Bactrim, e surge, portanto, nesta associação álcool-antibiótico. O que quer dizer que, na verdade, que isto podemos dizer que tanto é um mito como é uma evidência. Lá está. Esta contrariedade. Não podemos afirmar que é um mito, porque há alguns antibióticos que vão resultar num efeito desagradável e também numa diminuição do tal tempo de vida que vai estar no nosso organismo e, portanto, é um mito, consideramos um mito e consideramos uma evidência. Portanto, Sr. Professor, se não for o Bactrim, podemos ver o Bactrim. Não é só o Bactrim, são outros também, Este foi um daqueles exemplos que acabámos por dizer porque, na verdade, é muito conhecido, Sim, não é? São alguns mais dentro deste leque, deste grupo, que dão este efeito, mas não podemos também esquecer, dentro desta questão, que, na verdade, há aquele tempo de vida dos antibióticos que vai diminuir quando se associa ao etanol. Não podemos também esquecer outra coisa que não está aqui, que é o facto de, se houver problemas gástricos, claro, o antibiótico, se for um pouco mais agressivo, vai também agravar esses efeitos. O que quer dizer, na verdade, que, pronto, são evidências, sim, não sim. é? Portanto, embora não haja, na verdade, ou não haja na globalidade uma grande diminuição da eficiência do antibiótico quando acompanhado do álcool, com moderação, sempre, não é? Com moderação, que isso não disse, mas está aqui, portanto, tudo deve ser feito de uma forma equilibrada, mas com moderação, não vai haver, assim, tanta diminuição ou tanta alteração, não é? Estamos esclarecidos, acho que sim. Exato. Vamos passar para o seguinte. Exato. E vamos agora falar de mais interações, sobretudo interações, porque agora é uma moda, as pessoas utilizarem chás, plantas, enfim, vários outros produtos com os medicamentos. E vamos falar de algumas delas que podem ser interessantes. Temos até um observatório, que é o Observatório de Interação Planta-Medicamento, porque, na verdade, tal como a Lélita acabou de dizer, o que acontece é que
há determinados grupos de patologias de doentes que recorrem com muita frequência aos chás e a tudo aquilo que acham os doentes oncológicos, por exemplo, aqueles doentes que querem emagrecer e que se esquecem que, se estão a tomar medicamentos ao mesmo tempo, pode haver interações. Trazemos aqui alguns exemplos e um deles é exatamente o ginkgo biloba. O que é que acontece neste caso específico? Acontece que ele vai ter interações, por exemplo, com anticoagulantes, com salicilatos, um dos exemplos, a aspirina, pode levar a hemorragias, portanto, porque muitas vezes não é só beber um chazinho. E algumas pessoas bebem litros de chás e o mesmo chá todos os dias. Não variam. Portanto, se fazem isto com uma regularidade e em grandes quantidades, vai, na verdade, haver interações. Anticoagulantes, com a aspirina, com os diuréticos, e é uma evidência que há grandes interações com por exemplo, com a ginkgo biloba, quando associado a estes medicamentos. E, nestes 3 casos que trouxemos aqui, vai potenciar o efeito destes medicamentos. Portanto, no caso, por exemplo, dos salicilatos e dos anticoagulantes, muitas vezes associando-se, em determinadas circunstâncias, a grandes hemorragias. Sabemos que o ginkgo biloba tem bioflavonoides, tem terpentanoides que são importantes para a saúde. Aqui é a moderação e a forma e, sobretudo, de facto pensar se a pessoa tem alguma patologia ou se pode ter alguma interferência, porque o ginkgo biloba tem propriedades também consideradas importantes e terapêuticas, como aumentar o fluxo cerebral, ser um vasodilatador. Exatamente. Por exemplo, nas pessoas com hipertensão arterial, mas que tomem antihipertensores, até pode provocar, mais uma vez, uma interação, uma hipotensão importante, ou nos hipotensos, também pode provocar hipotensão. Portanto, tudo isto tem que ser muito bem pensado e as pessoas não se podem esquecer, falar sempre ao seu médico, dizer que tomam estas coisas para que tudo isso possa ser relacionado. E nisso o internista fala muito bem, a relação entre estas coisas todas. E não se esquece até de perguntar, não é? Porque muitas vezes os doentes esquecem-se de dizer que estão a tomar chá porque é natural e, portanto, é um chá. É um chá. E como é um chá, não faz parte dos medicamentos, não é preciso dizer ao médico. Dentro destas interações, outro exemplo que aqui trazemos é exatamente o ginseng, que é saudável, é muitas vezes vendido e dito que é um antiestressante, ele é estimulante, é revitalizante, ele acaba por prevenir a gripe, acaba também por prevenir o próprio cancro, se ingerido até 8 gramas diárias de raiz. Mas o que é facto é que ele tem também interações com vários medicamentos. E aqui a sua interação pode conduzir, portanto, quer a uma potenciação do efeito do medicamento, como diminuir esse efeito. Por exemplo, diminui o efeito de alguns antihipertensores, aumenta o efeito da insulina, acaba por aumentar também o efeito dos antidislipidémicos. Pelo contrário, o ginseng é um imunostimulante e vai diminuir o efeito dos imunossupressores. E, por outro lado, o efeito da varfina, o efeito dos contraceptivos, e é necessário termos em conta estas interações novamente. Portanto, na verdade, dizer que ele é só bom é um mito, não é? Portanto, nós temos que ter em conta todas estas interações. Relativamente às sementes de chia também está muito enfim, em voga. É também mais uma moda, como muitas outras sementes, este é um exemplo. E as sementes de chia estão, na verdade, muito em moda. Aliás, as sementes todas, se nós virmos, nós temos agora dentro daquela área saudável, nos hipermercados ou até no pequeno supermercado, há sempre uma área saudável e na área saudável não faltam de certeza as sementes. Relativamente às sementes de chia,
A chia, portanto, é um dos exemplos das várias sementes que poderíamos aqui trazer. Tem, claro, várias características boas. A chia, por exemplo, tem uma série de ácidos gordos, tem também vitaminas, dentro dos ácidos gordos, o ômega 3, também, portanto, contém também, portanto, há alguns compostos fenólicos que a Lelita também já se referiu ao anterior e, portanto, acaba por ter boas características. Mas também aqui nós temos que ter atenção a outras características da chia. A chia, por exemplo, pode provocar aquilo que nós chamamos uma impactação. Ela absorve imenso a água. Absorve tanto a água que pode aumentar até 7 vezes estas sementes. E se tomadas ou se ingeridas em grande quantidade, fazem, na verdade, mal. Para além de tudo, portanto, esta absorção intestinal não é boa. Atenção, por exemplo, aos hipertensos, certo? É tida também como um bom antioxidante por causa dos compostos fenólicos e polifenólicos, mas lá está, só tem estes efeitos antioxidantes se, na verdade, forem ingeridas grandes quantidades, o que é contraproducente. E este é um dos exemplos da chia, não é? E o chá de piricão, que também é tão utilizado? O chá de piricão é muito, muito utilizado, não é? E também aqui gostaríamos muito de chamar a atenção para as interações do hipericão. O hipericão é tomado às vezes meses a fio como um chá regular até a substituir a água, muitas vezes. É calmante, tem outras propriedades também boas, na verdade, mas tudo deve ser feito com equilíbrio. Acho que essa é a grande mensagem, na verdade. E tem também, à semelhança destes outros produtos naturais, interações com vários medicamentos. Por exemplo, com os antidepressivos. Ele é muitas vezes vendido até como um chá da felicidade. Tem efeitos também com anticoagulantes, com os imunossupressores, com as benzodiazepinas, potenciando, acima de tudo. E por isso é que é, na verdade, vendido como um chá também anti-stress. Não sei se querias acrescentar mais alguma coisa. Nos antifúngicos, é verdade, também me estava a esquecer, portanto, e tem interações. É uma evidência que tem interações notórias com estes medicamentos. Temos agora que pensar que nós queremos a felicidade, como já foi dito, e queremos, de facto, uma vida longa e de qualidade, e muitas vezes as pessoas pensam que têm um destino já marcado pela sua genética de envelhecerem mal. Será que isso é um mito ou uma evidência? E estamos na grande época de falarmos do envelhecimento, certo? Pois, exato. Porque a nossa esperança de vida aumentou tanto que, se não houver nenhum efeito estocástico, se não houver nenhum acidente, e se tivermos uns bons genes, porque a nossa impressão digital é muito importante, aquela impressão dos nossos ancestrais, envelhecermos de uma forma saudável, se tivermos apoio, é, na verdade, o esperado. E é esperado, mas nós também temos que fazer por isso. Portanto, envelhecer de uma forma ativa e saudável não nos vai acontecer assim só porque temos uns bons determinantes genéticos. Nós também próprios temos que contribuir para este envelhecimento ativo e saudável. Sendo que há várias evidências que temos que ter em conta neste envelhecimento e no envelhecimento que nós pretendemos de qualidade. Porque é isso, ninguém pretende ter uma grande esperança de vida se não for uma esperança de vida de qualidade. E nós aqui ainda estamos bastante atrás. Pois não é? estamos. E nesse aspecto temos que ter em conta os determinantes da saúde e aqui a promoção e a prevenção, quer da saúde física, quer da saúde mental, da própria saúde oral.
importantíssima a nível da mastigação e não só. Temos que ter apoio nos cuidados continuados e depois pensar também nos nossos comportamentos ao longo da nossa vida, nas nossas opções de vida. Fumamos, ingerimos álcool a mais, ou estimulantes, ou algum tipo de drogas, ou a nossa alimentação não é saudável, não é uma alimentação até em termos de horas. Nós muitas vezes não temos horas nem para almoçar, ao contrário daquilo que acontecia no tempo dos meus pais e dos meus avós. Mesmo quando vou almoçar à casa dos meus pais, eu tenho horas para lá estar, porque aquilo tem que ser rigoroso, não depois das 13 horas, o que para nós agora já é muito difícil. Muitas vezes não temos horários nenhuns para almoçar. Até se pensarmos bem, nós não respeitamos o nosso tempo de vigília e de sono. Qual de nós é que se deita sempre à mesma hora e acorda a uma hora sempre igual e respeitamos aquelas 7 ou 8 horas que são tidas como as horas que nós deveríamos dormir e descansar? Se estamos numa altura de mais trabalho, muitas vezes até dormimos 4, 5 horas e a correr, como eu digo, não é? Não dormimos de uma forma descansada. Tudo isso é importante. O ambiente onde vivemos, que já foi aqui tão bem abordado. Um ambiente seguro, o ambiente da nossa casa, a prevenção das quedas. O tapete fica muito bonito naquele sítio, mas talvez seja a altura de o remover se já, de facto, temos idosos a viver lá em casa. Se temos ou não temos a água e a alimentação que pretendemos, a nível social, se temos uma rede social de apoio. E, por exemplo, no nosso envelhecimento, é extremamente importante sabermos e termos conhecimento que os nossos idosos muitas vezes têm um isolamento total, e mesmo vivendo nas cidades, passam mais de 8 horas sem falar com rigorosamente ninguém. Não há um telefone que toca, não há um neto que lá vai, não há um filho que o vá visitar. E a grande maioria do seu dia é passado sozinho. A rede social é um grande apoio e é um determinante do envelhecimento ativo e saudável. E tudo isto são determinantes. A nível económico, a proteção social, o trabalho e a reforma que temos, e também nesta altura da crise, percebermos que temos idosos que chegam a viver com menos de 300 euros por mês. Muito menos do que isso. E, o que significa que vão ter que poupar até a nível dos medicamentos que são prescritos. Até mesmo, ou só vão aviar aquele medicamento X ou Y porque acham que lhe vai fazer melhor. Vão poupar a nível de qualidade de vida no seu aquecimento e na água e da alimentação e comem apenas as coisas que são mais baratas. Portanto, tudo isto são determinantes importantíssimos a nível, e são evidências, a nível do tal envelhecimento que pretendemos ter ativo e saudável. E as mulheres vivem mais ou menos do que os homens, ou há alguma razão para isso? Isso, de certeza. Não, há razões, eu não sei bem quais são, mas que vocês vivem muito mais. Mas as mulheres vivem mais, vivem mais, é uma evidência, não é um mito. Vivem, na verdade, mais e vivem, em média, mais 7 anos do que os homens. Mas também tenho que vos dizer que, mesmo vivendo mais destes 7 anos, vivem com mais incapacidades. É verdade. Começam a ficar com incapacidades, até a nível, por exemplo, das incontinências urinárias. É uma incapacidade que surge cedo, particularmente nas mulheres, após o parto, ou se já tiveram mais do que 1, 2, 3 filhos. O que também já não é muito habitual, não é? Mas, na verdade, têm mais incapacidades. Mas porquê é que isto acontece? É, de facto, uma evidência, e é. Nós temos hormonas, temos diferentes dos homens, eles têm mais testosterona, nós temos os estrogénios, e são estes estrogénios que, de uma forma evidente, vão contribuir para esta maior esperança de vida. E contribuem porque, por exemplo, fazem uma prevenção a nível de patologia cardiovascular, porque aumentam o bom colesterol, aquilo que é dito o bom colesterol, diminuem aquele colesterol que é tido como um colesterol menos benéfico. E, por outro lado, também vão contribuir para diminuir aquilo que se diz que são as espécies reativas de oxigênio.
Falando assim de uma forma simples, o nosso oxigênio é fundamental para vivermos, mas é também ele que vai contribuir para nos matar. É curioso, não é? É aqui um antagonismo. E estas espécies reativas de oxigênio, aqui designadas por Ross, na mulher são libertadas de uma forma muito mais equilibrada a nível da mitocôndria, que é um organelo que faz parte das nossas células. E é um organelo fundamental porque é ele que também nos vai regular a parte da energia celular. Portanto, e é tudo feito de uma forma muito mais equilibrada. Ao passo que a testosterona do homem, que também lhes imputam uma certa agressividade, também aqui na nossa mitocôndria acaba por libertar estas espécies reativas de oxigênio mais intensamente e não é bom. Por outro lado, as mulheres depois recorrem, ou algumas das mulheres fazem essa opção, por recorrer a estrogénios até vegetais, que é o caso dos fitoestrogénios, e que vão continuar, portanto, a dar aquele input saudável dos estrogénios e prolongam o seu tempo de vida ou a sua esperança de vida com qualidade. Portanto, é uma evidência que as mulheres vivem mais do que os homens, é verdade. Outra coisa que se fala muito é da restrição calórica. Há quem diga que, passando um bocadinho de fome, os efeitos na saúde são muito benéficos e que o envelhecimento tem mais qualidade e é mais prolongada a vida. Isso é verdade? O que se passa aqui é que não há nenhum elixir da juventude. É verdade. Nós temos, é uma evidência grande, nós não temos ainda nenhum elixir da juventude. Fala-se agora até num medicamento, que é um medicamento antidiabético, que está bem, agora começa a estar já assim. estou a tomar. A metformina. Ainda não comecei, mas se calhar não é. Mas a metformina, que é um antidiabético, portanto, que regula a nossa glicémia, começa a ter artigos científicos sólidos, de qualidade, muito relacionados com a longevidade. No entanto, a restrição calórica, como acabou de dizer também a Lelita, era considerada um elixir da juventude. E, de uma forma muito rápida, isto está muito provado em animais de laboratório. Está provado porquê? Porque começam com esta restrição calórica, que não é necessariamente o passar fome, é fazermos uma restrição de calorias a nível de açúcares, a nível das gorduras que ingerimos, e está provada nos animais porquê? Porque começam a restrição calórica desde o início da vida deles. E, portanto, conseguiu-se provar isso muito bem. Aumenta o tempo de vida, imaginem, em cerca de 30%. É imenso, imenso. Se um animal vive 100 dias, aumenta em 30% esses 100 dias. 30 dias em 100 é muito. E, portanto, isso está provado em animais. Agora, no ser humano, não está tão provado assim. Mas sabe-se que esta contenção de calorias, predominantemente açúcares e gorduras, vai ter um efeito muito benéfico na saúde e no envelhecimento. E porquê? Porque exatamente vai diminuir a patologia cardiovascular, diminui a lipidémia, vai, portanto, diminuir a aterogênese, aumenta a função cardíaca. Por outro lado, vai diminuir os açúcares e com isso, portanto, aumenta a sensibilidade à insulina. Tudo começa a funcionar de uma forma mais equilibrada. E também equilibra a tal libertação das espécies reativas de oxigênio. Por outro lado, também tem a nível do nosso cérebro bastante interferência. Portanto, consegue fazer uma conexão a nível da nossa plasticidade neuronal muito melhor e a nossa memória parece, de certa forma, ter um incremento e começar a funcionar melhor. Portanto, não há tanta, digamos, tendência, passemos a expressão, para patologias neurodegenerativas. É, na verdade, uma evidência. Não podemos esquecer, no entanto, que realmente, se calhar, o padrão está em combater a obesidade. A obesidade é uma doença crónica que leva à inflamação
crónica e que, de facto, altera todos estes marcadores. Até que ponto é que esta restrição se deve fazer? Provavelmente com muita moderação, porque o que habitualmente, sobretudo nas sociedades ocidentais, nos Estados Unidos, acontece é que a prevalência da obesidade é muita, portanto, aí, de facto, a restrição calórica é muito importante. E, como se disse, não está ainda provado que no humano uma restrição muito grande condicione realmente essa perda da inflamação, essa diminuição da inflamação e a melhoria de todos estes marcadores. E dentro das dietas e dentro destas restrições, uma das perguntas que muitas vezes se põe, porque faz parte também do nosso dia-a-dia, é o pão, se o pão engorda. Realmente o pão tem calorias, mas o pão faz muita falta. E na realidade, é importante comê-lo. O problema está, como em tudo na vida, na moderação e naquilo que, enfim, como é que nós fazemos essas coisas. E no caso do pão é especial, porque o problema está mais naquilo que se põe no pão. Se nós pusermos um equivalente a um pacotinho de manteiga, temos logo 1/3 das calorias que o pão, ele sozinho, tem. Portanto, temos que pensar nisso. Depois, a relação entre o pão integral, o pão de mistura, etc., que forneceriam menos calorias, não é verdade. De facto, pão é pão e, portanto, as calorias são as mesmas. O que acontece neste entre tipo a de pão... codinha e o miolo, também há a mania de que Pois, a codinha engorda menos. É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. Portanto, pão é pão. Está lá a farinha, está lá tudo. No que se refere ao pão integral e ao pão de mistura, o que acontece realmente é que estes são nutricionalmente mais ricos. Têm vitaminas e têm, sobretudo, fibra que reduz a absorção dos nutrientes presentes no pão, como são alguns hidratos de carbono. Não esquecendo também que o pão tem duas coisas importantes, mas que são deletérias, o açúcar e o sal. Por isso, hoje em dia, se está a reduzir muito, felizmente, o açúcar, o sal no pão e também o açúcar, porque se põe as duas coisas para dar melhor sabor. Portanto, é um mito que o pão engorde só se comermos muito. O pão faz falta. Depois... É isso. É o peixe. peixe. É a questão do peixe. Será que, de facto, aquela expressão popular de que o peixe não puxa carroça e não é bom só darmos o privilégio ao peixe porque não vamos ter energia para o nosso dia-a-dia? É uma verdade ou é um mito? Ora bem, o peixe tem uma coisa, e por isso esta expressão provavelmente, é que é melhor digerido que a carne. Portanto, a pessoa sente-se mais leve, mais precocemente, depois de comer peixe. Mas tem também, tal como a carne, proteínas com muito boa qualidade. O peixe tem ainda outras coisas, algumas qualidades de peixe têm bastante ômega 3, que são muito benéficos para a saúde, em termos daquilo que já se falou, o teor lipídico do sangue, o metabolismo de uma maneira geral. Portanto, o peixe é realmente muito importante e não tem nada a ver com a força, porque as proteínas estão lá. Portanto, é um mito que o peixe não puxa carroça. E, por outro lado, é a carne. A carne, na verdade, dá muito mais energia comparativamente ao peixe? A carne faz falta, é evidente. O problema é, mais uma vez, a moderação ou em excesso. Os tais 100 gramas recomendados de carne por dia são ultrapassados apenas numa refeição. Portanto, é nisso que se tem que pensar e que a população deve pensar. Além disso, a carne tem uma coisa importante, que é a gordura saturada, que é altamente aterogénica e pró-inflamatória. Para substituir a carne, ou pelo menos a grande quantidade de carne que se ingere, temos realmente o peixe e temos, por outro lado, outro tipo de alimentos que são igualmente agradáveis e que têm fibra, por exemplo, vitaminas e minerais, como são as leguminosas, o feijão, as ervilhas, as favas, o grão, as lentilhas, etc. Portanto, a carne é evidente que dá energia, mas não é a única. Todos os alimentos nos dão energia desta ou daquela maneira. Portanto, é um mito que seja a única que nos dá energia. Mas as carnes vermelhas e a carne fumada alimentam o risco de ter cancro? É verdade ou não é verdade? Relativamente realmente às carnes vermelhas,
ela até é considerada ou é desaconselhada pelo Código Europeu contra o cancro. Tem realmente, parece haver uma relação direta entre a carne vermelha e o aumento do risco de cancro. Portanto, temos que ponderar a sua utilização, sobretudo uma utilização muito consecutiva. E, além disso, temos que pensar que, infelizmente, a carne vermelha consumida nos países ocidentais muitas vezes está contaminada. Tem hormonas, pode ter tóxicos, pode ter antibióticos e, inclusivamente, alguns vírus que realmente podem ser deletérios para a nossa saúde. Em relação aos fumados, realmente eles são ricos em nitrosaminas, que são produtos pró-cancerígenos e, portanto, devem ser retirados da nossa alimentação. Portanto, é uma evidência. E agora é o azeite, não é? O tão falado azeite, se é uma gordura saudável e, portanto, o azeite não engorda, o que é que se pode dizer relativamente ao azeite? O azeite é uma gordura, portanto, engorda tanto como as outras gorduras. Uma posta de bacalhau banhada em azeite, é evidente que esse azeite, a quantidade, é que é o problema. Tem muitas vantagens nutricionais, é rica em antioxidantes, tem vitamina E, diminui os níveis de colesterol por isso e por todos os seus, pela gordura monoinsaturada que contém e, portanto, diminui o risco de doenças cardiovasculares e até de alguns tipos de cancro. É, evidentemente, uma gordura muito interessante, até porque faz parte da clássica alimentação mediterrânica. Portanto, é verdade. É realmente um mito que seja que engorde. Não engorda, mas faz bem. Não engorda, mas faz bem. Exatamente, engorda como as outras, mas faz muito bem. E outra discussão muito acesa são os produtos light e o tempo que nós às vezes procuramos no supermercado estes produtos light e andamos ali a ver se eles são zero de açúcar, zero de gordura. Portanto, os produtos light ou magros fazem emagrecer? Realmente, os produtos magros, aparentemente, têm menos calorias. Mas, mais uma vez, muita quantidade vai levar as pessoas a engordarem, como é evidente. Podem ter sido retirados nesses produtos, realmente para retirar alguma coisa, podem ter sido retiradas as gorduras, por exemplo, mas podem ter sido substituídos por outros ingredientes que são igualmente ou mais calóricos. E, portanto, o valor energético deles no final pode ser quase igual ao do produto inteiro. Portanto, mais vale, se não conhecermos muito bem o conteúdo daquele produto light ou magro, de facto, não nos interessarmos muito por isso e até termos o prazer de comer o produto inteiro, seja ele qual for, desde que as quantidades sejam baixas. É importante ler os rótulos, é evidente, e sabermos interpretá-los, que às vezes esse é o nosso grande problema. Portanto, isto acaba por ser um mito, considerar que estes produtos são os mais saudáveis. E dentro disso, as fibras, e o comermos ou não fibras, não é? Se elas ajudam a emagrecer ou se não ajudam a emagrecer. As fibras são, de facto, muito importantes, não só para evitar a obesidade, mas também por muitas outras razões de funcionamento intestinal, de prevenção do cancro e da absorção de alguns macronutrientes ou até micronutrientes que possam ser tóxicos. Elas formam um gel quando em contacto com a água, no nosso tubo digestivo, e causam alguma dilatação do estômago. Daí que pareçam diminuir, e diminuem mesmo, a vontade de comer, a fome. Portanto, e aumentam a saciação. E por aí é importante, de facto, para emagrecer. E depois aceleram o trânsito intestinal e diminuem a absorção de algum dos açúcares, nomeadamente, e das gorduras. Tem uma coisa muito importante que é modular o nosso microbioma intestinal. Nós temos bactérias no nosso intestino, muitas vezes desreguladas, sobretudo no nosso tipo de alimentação também descontrolado, e, de facto, as fibras ajudam a melhorar esse equilíbrio entre a nossa flora intestinal e dão-nos uma flora intestinal mais saudável, que nos ajuda também a manter a saúde. E temos nos cereais integrais, nos frutos, de facto, essas fibras. Portanto, de facto, é uma evidência não só que ajudam a emagrecer, mas também que têm muitas outras propriedades muito importantes. Continuando aqui, não é? Ainda nestes mitos e evidências da dieta, da nossa dieta, é a água morna com limão de manhã.
agora também é uma moda, vêm muitos blogs e sites que é muito interessante pôr limão na água, nomeadamente na água morna, e em jejum ingerir porque emagrece. Na realidade, o limão tem vitamina C, a fruta, os citrinos têm vitamina C, de uma maneira geral todos os frutos o têm, e a vitamina C tem muitos benefícios para a saúde, como sabemos. O emagrecer ou não, isso já é outra coisa. A água, de facto, de manhã, com limão ou sem limão, ou de qualquer maneira, vai encher um pouco o estômago e diminuir, se calhar, um pouco a fome. E o limão pode ser um bocadinho irritante para a mucosa gástrica e também diminuir também a vontade de comer por causa disso. De facto, afirmar que o limão vai eliminar gordura do organismo é um bocadinho abusivo e não está de todo comprovado. Portanto, para já é um mito. É abusivo, mas dá resultado, não é? Em vez de comer pão, bebe-se água e limão. E dentro do bebermos, é preferível bebermos sumos, mesmo que naturais, ou comermos a fruta inteira? É evidente que a fruta inteira é muito mais nutritiva. Habitualmente perdem as propriedades principais quando se transformam em sumo. Fica a água e fica o açúcar, a frutose dessa fruta. E tem depois menos fibra e menos proteína vegetal. Portanto, é sempre preferível comer a fruta inteira. Mas entre um sumo natural e um sumo de comércio industrial, é evidente que um sumo natural é bem melhor. Portanto, é um mito que sejam igualmente saudáveis a inteira e o sumo. Por outro lado, as barritas de cereais, aquelas barritas que são muitas vezes, até substituem alguns, mas não é as refeições, ou então são utilizadas durante o exercício físico, por exemplo. Existe uma panóplia enorme destes produtos, mas se nos cingirmos àqueles que são mais habituais, eles não passam de uma mistura de cereais e xaropes de açúcar ou de um doce, mel ou outras coisas. A sua composição em termos calóricos é habitualmente elevada, se compararmos com os alimentos, e, portanto, muitas vezes temos gordura, açúcares a mais e de uma forma desequilibrada. Evidentemente que não se deve nunca substituir uma refeição por estas barritas. É uma situação de emergência a barrita, não é para estar com substituições ou a acrescentar à nossa alimentação. Portanto, é um mito que sejam saudáveis. Por outro lado, é o abolirmos os alimentos com glúten. Agora também está muito na moda, na verdade, o abolirmos os alimentos sem com doença, glúten, não é? não é? Mesmo sem doença, não é? E sem Essa é qualquer realmente tipo uma moda e o glúten deve ser abolido quando existe a doença ou uma intolerância, como é evidente. Apenas, enfim, devemos pensar que as pessoas às vezes atribuem a flatulência ao glúten, portanto, o intestino com gás. Existem muitas outras causas para esta flatulência, para esta barriga inchada e com gás, e, portanto, devem-se procurar essas causas e não atribuir ao glúten apenas, até porque os alimentos que contêm glúten fazem falta e não vale a pena abolirmos se, de facto, não é necessário. Portanto, é um mito que se devem abolir estes alimentos. E, por outro lado, é a questão dos frutos vermelhos, que, portanto, previnem o aparecimento de neoplasias, estão muito associados à parte antioxidante, não é? O que é que se pode dizer relativamente a estes frutos vermelhos? Realmente, os frutos vermelhos são antioxidantes e têm muitas propriedades nutritivas importantes. No entanto, devemos sempre pensar, quando falamos de nutrição, que a nutrição que se fizer tem os seus efeitos a muito longo prazo. As pessoas, agora, de repente, toda a gente come muitos frutos vermelhos a todas as refeições e misturados de toda a maneira. Não é que faça mal, são, como disse, alimentos antioxidantes e podem ter, de facto, um efeito na prevenção anti-inflamatória do cancro, doenças metabólicas, doenças crónicas, de uma maneira geral. Mas existem, de facto, outros alimentos que igualmente são necessários e muito importantes, que não devem ser abolidos e às vezes são-no, e que também previnem o cancro e doenças crónicas, como, por exemplo, as fibras, não é? Em muitos alimentos. Por exemplo, até o café, em moderação, é considerado preventivo
por exemplo, do cancro da mama, do Alzheimer, até da diabetes, embora ainda não completamente comprovado, e, por exemplo, até o tomate, que tem um potente antioxidante, o licopeno, nomeadamente quando o tomate é cozinhado, e que parece também diminuir, neste caso, se falarmos do cancro da próstata. Portanto, previne realmente o aparecimento de cancro, mas, por outro lado, é um mito considerarmos que é a panaceia. Portanto, é um mito e uma evidência, não é? Digamos assim. E relativamente ao tomate fresco, exatamente como já falámos ainda agora, relativamente às suas propriedades, é bom abordar se o enlatado é tão bom para a saúde como é o tomate fresco. Ora bem, o tomate é um excelente alimento, quer em natureza e depois cozinhado, como já disse, o tomate cru tem para aí 13% de licopeno, que é o tal antioxidante importante no tomate, ao passo que o tomate cozinhado tem 70% de licopeno aproveitável. Portanto, insere-se bem naquilo que nós deveríamos considerar a nossa alimentação de base, a nossa alimentação padrão, a alimentação mediterrânica, em que, de facto, não entravam as saladas cruas de tomate, mas sim entrava o tomate sempre cozinhado. Os molhos de tomate, as caldeiradas com tomate, as marinadas com tomate. Portanto, eram sempre o tomate cozinhado por boa sabedoria popular para aproveitar o licopeno. E o licopeno realmente é um antioxidante, ainda por cima, com propriedades atribuídas de combater o stress, de reduzir o colesterol LDL e tem muitos outros nutrientes, o tomate em si. E, portanto, há outra coisa curiosa da alimentação mediterrânica relacionada com o tomate, a recomendação de associar azeite, porque realmente o licopeno é melhor absorvido com uma gordura. E lá está mais uma mistura muito interessante. Um enlatado, podemos dizer que não de todo. Tem aditivos, tem conservantes, tem aqueles S todos que nós conhecemos e o licopeno provavelmente existe em muito pouca quantidade. Portanto, é um mito que e ambos também sejam tem a muito mesma açúcar coisa. e sódio, não é? Sim, então fora isso, fora o sal, fora o açúcar, etc., muitos outros compostos. Portanto, é na verdade É um mito. E agora, outro mito é a beterraba. A beterraba, que é também vermelha, não é? E o combate à anemia. A beterraba realmente... Fazia todo sentido, não é? Pois Vermelho, é não é? vermelha, mas na Bom para o realidade a beterraba é importante. Podes passar. A beterraba possui pouco, mas possui muito pouco ferro, não é? É um bom alimento. Comparado com a carne, aliás, tem mesmo muito pouco ferro. E, portanto, como tratamento, não é para utilizar, é para utilizar numa alimentação diversificada, uma alimentação adequada. Mas para a anemia não dá. Mas para a anemia não dá. Tem depois fibra, tem vitaminas, tem imensos nutrientes importantes e, portanto, pode ser utilizada quer, enfim, em tudo aquilo que nós nos lembrarmos. Portanto, é um mito que a beterraba evita a anemia. Seja boa para a anemia e evite. E outra controvérsia é o chocolate, não é? Se de facto, é tão bom, e se faz mal ou não faz mal à pele, nomeadamente se provoca a acne. O chocolate é um alimento interessante porque, e realmente, algumas patologias de pele, como sabemos, e nomeadamente o acne, podem ser exacerbados com uma pele gorda. Portanto, o chocolate tem cacau, uma gordura, e, portanto, pode realmente, enfim, proporcionar, de alguma maneira, essa patologia ou agravar nos adolescentes. O chocolate tem, de facto, esta alta concentração da gordura, do cacau e do leite que se coloca. Mas o chocolate tem outras propriedades interessantes. Ele tem triptofano, tem magnésio, que até estimulam alguns neurotransmissores, nomeadamente as endorfinas, a serotonina, e até levam a alguma habituação, a algum vício. E nós sabemos que há pessoas que não passam sem o chocolate. Portanto, tem essas coisas todas e, como nutriente, não tem nada de especial que nós possamos aproveitar. É bom para, de facto, nós, enfim, nos sentirmos às vezes mais confortáveis por esta estimulação dos neurônios. Mas é melhor não abusar muito. Quanto a provocar o acne, é uma evidência, eventualmente, no sentido da gordura da pele. E os rótulos?
Eu já falei dos rótulos algumas vezes. Os rótulos, de facto, podem enganar. Dou-vos 3 exemplos. Por exemplo, quando diz não tem açúcar adicionado, pode ter realmente outros açúcares. Não tem sacarose, mas pode ter outros açúcares. Devemos saber ler nas entrelinhas. Os produtos biológicos, que são saudáveis, são bons, sabemos que a sua forma de produção é altamente saudável, no entanto, não sabemos o que é que tem, o que é que o resto tem. E temos que sempre ver onde é que eles foram produzidos e qual foi o seu circuito até chegarem ao nosso prato, não é? Ou ao nosso supermercado, porque muitas vezes esse circuito não sabemos bem como é que ele foi feito e até que ponto é tão biológico assim. Depois também os alimentos que diz rico em fibras ou integral. Mais uma vez, podemos, por exemplo, dar o exemplo das bolachas integrais e dos cereais de uma maneira geral, que habitualmente contêm muito açúcar e gorduras. Portanto, é bom porque tem fibra, não é? Mas acaba por ter junto, por isso é que tem às vezes um sabor tão agradável, açúcares e gorduras, nomeadamente aqueles cereais de pequeno almoço. Portanto, no fundo, apenas têm realmente mais fibra. Temos que ver mais uma vez o rótulo muito bem visto, as entrelinhas e quiçá, ver bem como é que aquilo foi produzido também. Portanto, que os rótulos não enganem. É um mito. Tem que saber ler. E outra coisa é o micro-ondas, que agora faz parte da nossa vida, não é? Não se deve aquecer comida no micro-ondas, pode-se aquecer. O micro-ondas não está provado que faça mal o aquecimento em micro-ondas. Não há qualquer evidência científica segura. Portanto, não há qualquer problema para já em fazermos esse aquecimento. Não devemos esquecer, no entanto, 2 pormenores. Um é que se queremos esterilizar a comida não é um bom método e o outro é que as pessoas têm sempre que utilizar recipientes próprios, porque, por exemplo, recipientes de plástico que até nos parecem bons para o micro-ondas podem libertar fetalatos que podem ser realmente pró-cancerígenos. Portanto, é um mito que não se possa aquecer, mas também devemos fazê-lo com toda a segurança. E relativamente aos alimentos tostados, portanto, aqueles alimentos que nós às vezes deixamos carne, peixe, até o próprio pão, não é? Torrar um bocadinho demais, eles provocam, não provocam o cancro, como é? É verdade que a comida carbonizada, nomeadamente de origem animal, a carne, os churrascos, têm nitrosaminas, que são compostos químicos cancerígenos. Igualmente, ou enfim, de uma forma mais leve, os produtos com amido, se muito torrados, muito queimados, podem, e aquele açúcar associado a alguns ácidos aminados pode produzir uma substância que também é pró-cancerígena. Portanto, o ideal é não termos nada negro na alimentação, porque na realidade isso pode ser pró-cancerígeno. Portanto, é uma evidência, nomeadamente com a carne, é preciso muito cuidado. E agora é o chá verde. O chá verde também estão na moda, não é? É protetor, não é protetor? O que é que acontece? O chá verde contém catecinas ou catequinas, que é realmente um forte antioxidante. No entanto, em excesso, também se deve ter cuidado. Tem outras substâncias da família da cafeína que podem ser excitantes e darem nas pessoas mais suscetíveis ao que consomem durante mais tempo ou mais quantidade ou em associação, mais uma vez, com medicamentos, pode dar taquicardia, pode dar insónia, pode dar tudo aquilo que dá um estimulante. Portanto, temos que ter esse cuidado. É um antioxidante usado com moderação, como é evidente. Portanto, é uma evidência, não é? Que acelera o metabolismo. Claro. Portanto, agora também podemos falar noutras ervazinhas, não é? O pirliteiro, ser bom também para a saúde. Tem aparecido alguns doentes a tomarem este chá. No fundo é como aquelas coisas que se falaram há bocado. Aumenta o fluxo sanguíneo, enfim, mas e também diminui um bocadinho a frequência cardíaca. Tem flavonoides, que são importantes, e tem aminas, portanto, daqui estes efeitos. É preciso algum cuidado, porque, mais uma vez, associados a alguns medicamentos, pode ter alguns efeitos deletérios.
está a começar agora as pessoas a usarem isso, a usarem este tipo de chás ou de produto. Portanto, temos que ter, enfim, conhecer que eles têm efeitos, sobretudo, de interações medicamentosas. Portanto, é um mito que seja bom para a saúde de uma maneira excessiva, porque quando a gente diz que uma coisa é boa para a saúde, a tendência é que as pessoas a comecem a consumir em excesso. Exatamente. E outro problema é o aloe vera, não é? O aloe, houve uma moda, não é? Por causa do produto do monge, mas realmente em excesso faz mal. Houve alguns estudos em que a toma oral de aloe vera parece ter condicionado um aumento de alguns tumores do tubo digestivo. É evidente, leva a alguma regeneração celular e talvez por aí, por essa via, isso possa acontecer. Depois os seus produtos, os seus efeitos mais farmacológicos, digamos assim, levam mais uma vez à interação com alguns medicamentos, nomeadamente com os anticoagulantes. Portanto, não faz mal, mas isso é, digamos que, um mito, uma vez que faz mal em certas circunstâncias, não é? E é melhor termos algum cuidado com ele, nomeadamente com os tais produtos que as pessoas tomavam em grande quantidade. Pois tudo deve ser feito com equilíbrio, não é? E o tomar multivitamínicos, o ser muito importante, é uma realidade, é uma evidência ou é um mito também? Na realidade, o que acontece é que se nós tivermos uma alimentação adequada, não necessitamos de vitaminas. Se formos saudáveis, é evidente que em certas circunstâncias de doença haverá necessidade de fazer algumas vitaminas. Por exemplo, se nós dermos o exemplo da vitamina C, mesmo essa não é necessária no inverno, desde que nós tenhamos uma alimentação adequada. Não esquecendo, por exemplo, que as recomendações para a vitamina C, estou a dar um exemplo, são de 100 mg por dia e que, por exemplo, uma laranja tem 45 mg, sendo que vários outros frutos têm até mais. Portanto, uma alimentação saudável é o suficiente. Não esquecendo, mais uma vez, que os comprimidos têm, por exemplo, 1 grama de vitamina C e, se calhar, acaba por ser em excesso ao fim de algum tempo. Portanto, só em casos de doença ou de necessidades é que é necessário mesmo os multivitamínicos. Agora passamos a outra fase, que também já foi abordada na mesa anterior de uma forma interessante, que é o exercício físico. Ser uma alternativa ou não para perder peso, porque muita gente pensa que fazer exercício físico vai conduzir ao emagrecimento tão desejado. É evidente que dá uma ajuda, porque consome alguma energia, mas fazer exercício físico, nem que seja extenuante, sem fazer uma alimentação adequada, é o mesmo. Portanto, e emagrecer depende de muitas outras coisas, nomeadamente da alimentação, que não só a atividade física, esta é importante, evidentemente, para consumir energia, mas, mais uma vez, não é a panaceia. Portanto, é um mito por si só. E dentro do exercício físico, a transpiração? Na transpiração, mesmo muita, perde-se água e minerais. Portanto, não queima calorias, como se diz. Ajuda a consumir energia, depende também da energia que nós damos ao nosso organismo. Portanto, é um mito neste sentido. E na sequência das barritas também, não é? Que são as bebidas energéticas serem o melhor tipo de bebida no exercício físico. É evidente que há bebidas energéticas que são muito boas, mas são, na sua grande maioria, compostas de açúcares e água, claro. Perde-se na transpiração durante o exercício físico, portanto é importante a ingestão de açúcares ou de glicose e de água, dependendo também do tipo de exercício físico. Não é necessário que seja uma bebida energética, até porque algumas são um bocadinho hiperosmolares e podem, por outro lado, provocar mais desidratação. Portanto, aliás, há exemplos disso. Portanto, temos que ter, mais uma vez, algum cuidado com este tipo de exercício, de alimentos. Não esquecer que também precisamos de alguma proteína quando praticamos exercício físico. Portanto, tudo isto tem que ser bem equilibrado. Portanto, é um mito que seja o melhor.
E agora, na sequência das dietas, não é? E da dieta mediterrânica, que já aqui foi... E praticamente, para terminarmos, que eu sei Exato. que estamos a Estamos em cima ultrapassar da hora, não bastante é? o tempo. A já dieta ultrapassamos. mediterrânica na verdade, e sabemos que tem efeitos muito bons na saúde e na vida saudável. E porquê é que o tem? Em termos científicos, tem a vários níveis. Tem a nível cardíaco, a nível cerebral, portanto, acaba por também fazer ou ajudar na prevenção e no aparecimento, portanto, de patologia cardiovascular, porque melhora o perfil lipídico, porque diminui aquela síndrome metabólica, porque acaba também, portanto, por diminuir a aterogénese e a incidência e a mortalidade, a incidência de patologia. Por outro lado, a nível cognitivo, acaba por interceder também bastante na diminuição da patologia neurodegenerativa, aumenta o rendimento cognitivo e tem interferência a nível dos açúcares e na tal diminuição das espécies reativas de oxigênio. O que quer dizer que, com estes contributos, acaba por diminuir a incidência de patologia e diminuir a mortalidade. E, portanto, é uma evidência que a nossa dieta mediterrânica tenha efeitos na vida, na saúde e na vida saudável. Não esquecendo que a dieta mediterrânica foi considerada em 2013 o património da Unesco, não é? Portanto, devemos fazer jus a esse património que também é nosso, embora nós não sejamos um país mediterrâneo, mas somos atlântico-mediterrâneo. Portanto, podemos também fazer jus a essa dieta que é sobretudo uma dieta colorida, como nos mostra a Rota dos Alimentos, muito variada e que tem uma coisa muito interessante, que é a interação entre os diversos nutrientes, mas também a interação entre as pessoas que a consomem. Classicamente, a dieta mediterrânica é consumida em família e com os amigos, leva-se tempo a mastigar, leva algum tempo e há a partilha dos alimentos. Essa parte também é muito importante. E também por isso, essa soma destas coisas todas também contribui para a diminuição da mortalidade e ao aumento da longevidade. Portanto, é bem evidente que esta é a dieta mais agradável e melhor para a saúde, pelo menos nos tempos que correm. E, de facto, outra coisa muito importante e que é uma evidência é sermos felizes. E já agora que a dieta mediterrânica vem nesse sentido também, porque é a partilha com os outros e as coisas coloridas e agradáveis, falou-se há bocado das cidades agradáveis e das coisas da vida agradáveis, não é só filosofia, também na alimentação, nos estilos de vida, na atividade física, temos que ser felizes e saber fazer as nossas escolhas felizes, portanto é uma evidência que devemos escolher ser felizes. A alimentação, o exercício, a relação com os outros é, de facto, um passo para nós muito importante para sermos felizes. A nossa rede social é extremamente importante e a rede familiar. Portanto, é isso é realmente mesmo. uma evidência. A felicidade é uma evidência. E acho que... De facto, realmente, muitas das coisas que aqui dissemos são muito importantes, mas uma das coisas que podemos concluir é que, de facto, nós somos cada vez mais aquilo que comemos. Nós sabemos a importância daquilo que se chama o microbioma, e o microbioma tem a ver com o nosso intestino e com aquilo que comemos, e os antigénios e as doenças vêm muitas vezes a partir daí. E é interessante saber como Hipócrates, não é, o nosso grande sábio, há tanto tempo dedicou muito das suas ditados médicos acerca da alimentação. Dizia ele, uma deles era que toda a doença começa no intestino, outra que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. A prevenção e cura de praticamente todos os males está no seu alimento, na natureza. E, portanto, com isto, acho que realmente ficamos com a ideia de que aquilo que comemos é mesmo muito importante para podermos ser saudáveis e felizes. Mas eu não queria deixar de terminar, agradecendo naturalmente a intervenção das minhas convidadas, para dar a oportunidade de que alguém queira fazer alguma pergunta ou que tenha algum mito por desvendar ou alguma evidência que nos queira dar
estejam à vontade para poderem intervir. Teresa. E realmente estas coisas para nós são um facto assumido que a alimentação é fundamental, não é? Aliás, os nossos programas de saúde pública temos sempre a alimentação. Em primeiro lugar, fazemos muita educação para a saúde, muitos programas de alimentação dirigidos às faixas etárias mais jovens, não é? Que são naquelas em que nós temos que fazer a prevenção primordial e é por aí que temos que começar. E, portanto, a saúde pública não atua tanto nesta fase, mas na fase primordial em que nós tentamos que não se chegue a saber como é que é a alimentação sem ser saudável, não é? Essa história dos rótulos é uma coisa que nós insistimos muito, porque não só os produtos light, para além de dizerem que não engordam, que não têm sempre muito mais açúcar. Eu própria tenho visto isso e eu tive aqui a dar aulas aqui no ICBAS de saúde comunitária. E uma das coisas que eu digo aos alunos é que eles têm que ver sempre os rótulos daquilo que compram. Sempre, sempre, sempre. Porque quando nos dizem que não tem açúcar, a gente vai ler e tem açúcar. E tem lá 4, 5, às vezes 12 gramas, um iogurte, coisa que vai. Portanto, é muito importante nós ensinarmos as crianças, desde muito pequeninas, não só a saberem o que é que hão de comer, o que é que hão de escolher, insistir com os pais quando vão às compras para lhes dizer: pai, tens que comprar aquilo, ou mãe, mas tens que ler primeiro o que é que está lá escrito. E portanto, nós fazemos esse trabalho com essa vertente de os educar desde muito pequeninos e de evitar que eles cheguem a vocês, não é? Porque vocês têm doentes, nós temos pessoas saudáveis e nós queremos é cada vez mais ter mais saudáveis para evitar que eles adoeçam e tenham uma velhice realmente com muita saúde e com muita qualidade. Muito obrigada e gostei muito. Obrigado, Teresa. Mais alguma intervenção? Estamos um bocadinho adiantados na hora, portanto, muito... espera. Só uma questão sobre claro. os ovos. Devemos ou não comer ovos todos os dias? Essa era a minha questão. Depois também queria reforçar a ideia transmitida pela doutora, que é o facto de quebrar mitos nos alunos, que é extremamente importante, e a saúde escolar tem feito muito nesse sentido na educação dos jovens e dos pais. A saúde escolar está de parabéns por todo o trabalho realizado. Em relação aos ovos, gostava que me esclarecessem, se for possível. Obrigada. Os ovos às vezes têm sido os maus da fita e os bons, não é? E mais uma vez é realmente a moderação. Os ovos, desde que não exista patologia que contraindique, não fazem mal, desde que não seja mais uma vez em excesso. Têm, como sabe, uma componente proteica importantíssima, não é? A clara do ovo. A gema tem algum colesterol, mas que acaba por assumar eventualmente uma alimentação desequilibrada, pode fazer mais um pouco de excesso desse colesterol, dessas gorduras. Mas, agora não lhe posso dar uma garantia de que todos os dias um ovo seja bom. Poderei dizer que todos os dias um ovo não será mau, dependendo daquilo que as pessoas põem à volta e como é que fazem o resto da alimentação, não é? Eu acho que a alimentação e a nutrição, melhor dizendo, não se deve isolar um alimento ou um nutriente. Mas tem aquela que se ver regra de um o só total. por semana também não tem que ser. Exatamente, isso é um excesso, como é evidente. E também estarmos a comer aquelas claras de ovo que agora são vendidas, Também em Noião, também não Também é para não. suprir após o exercício físico. Claro. Mais nenhuma pergunta? Agradeço a todos a paciência de terem ficado até esta hora. Acho que não demos o tempo por perdido. Muito obrigado. obrigada. Obrigada.